Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre formatação de computador e é o seguinte, eu conheço várias formas de formatar um computador. Eu vou citar aqui as duas principais que eu vejo o pessoal formatando. O profissional técnico formata de uma maneira, geralmente, e o pessoal mais leigo ou usuário doméstico, que não tem isso como trabalho, apenas quer formatar a sua máquina, formata de uma outra maneira. Então vamos lá. O usuário, quando ele quer formatar a máquina e não quer pagar para alguém fazer isso para ele, ou por falta de dinheiro, ou porque ele mesmo quer formatar a máquina dele, ter mais segurança que ele formate, às vezes tem arquivos lá, coisas importantes. Então, o que acontece? Ele procura a formatação mais rápida de se fazer, que exige menos conhecimento e menos recursos, que é a formatação pelo próprio Windows, tá? Então, se você pegar aí o Windows 10, o Windows 11, tem lá uma opção no Windows de você restaurar o sistema para o padrão de fábrica, muito semelhante ao que a gente faz no celular, né? Tem lá a parte de restauração, e ele faz ali uma restauração. Tem aquela restauração que você pede para apagar tudo, tem aquela restauração que você pede para manter os arquivos. Então, o usuário mais comum, o usuário que não é profissional da área, não tem a formatação como trabalho, apenas quer formatar sua máquina sozinho, geralmente ele busca essa maneira, porque às vezes ele não tem um pendrive, ele não sabe montar um pendrive, baixar uma ISO, a maneira mais técnica. Ele procura essa daí. É eficiente essa primeira maneira? Eu não posso dizer que não, em alguns casos. Tá? Se você tem uma máquina muito boa, você tem uma configuração bem bacana, um processador legal, quantidade de RAM da hora, uma PC com placa de vídeo, cara, você faz uma formatação pelo próprio Windows, legal, fica bom, cara, na maioria dos casos. Mas, principalmente quando a máquina ela tem uma configuração mais modesta, às vezes não fica tão legal. Às vezes o Windows faz uma instalação meio que por cima, vamos dizer assim, ele mantém algumas partições, ele mantém algumas coisas e não fica tão eficiente quanto a formatação pelo pendrive, a formatação limpa que a gente fala. Como eu disse, quando o computador é muito top, cara, por mais que você perca ali um pouco de desempenho fazendo essa formatação por cima, né, que a gente fala, você não sente muito, porque o seu computador tem um bom desempenho. Agora, quando você tem um computador ali na medida, um computador mais básico, você nota sim a diferença quando você faz uma formatação pelo próprio Windows ou quando você faz uma formatação limpa, apagando tudo, que dá mais trabalho, porque você vai precisar atualizar mais, você vai precisar fazer mais coisas. Mas é uma formatação que realmente você exclui, você apaga as partições, você não mantém nada ali do jeito que o Windows quer manter. Você apaga e faz como se do zero, né? Então, é mais eficiente a segunda agora que eu vou falar, que é a formatação limpa. Mas se você quiser fazer você mesmo a formatação pelo Windows, que é a formatação por cima que a gente fala, pode ser que funcione bem para você no seu caso, tá? E se você vê que não ficou tão legal, aí você procura fazer a formatação limpa, que é o que eu vou falar agora. A formatação limpa é aquela que a gente baixa a ISO do sistema operacional, monta num pendrive, dá boot pelo pendrive na BIOS, exclui todas as partições, reinstala o sistema do zero, configura tudo bonitinho, atualiza, instala os programas. Então, era uma formatação mais, como fala, mais avançada, mais de baixo nível, porque realmente você vai excluir as partições, não vai ter nada ali que ele vai deixar. O Windows ele pode muito bem, nessa primeira atualização que eu mencionei anteriormente, deixar alguma coisa ali e colocar coisas em cima. A limpa não, a limpa você vai ter o controle, porque você realmente vai excluir a partição. Você não vai deixar nada ali do Windows, você vai excluir a partição, vai zerar o seu HD, o seu SSD, você vai pegar uma ISO nova, isso também que é bacana, porque você pega uma ISO lá da própria Microsoft, mais atualizada, tudo bonitinho, instala e reinstala do zero o sistema operacional. Então não fica como resquícios dos sistemas antigos. Não fica aquela famosa pasta Windows Old, né? Que a gente vai lá no C2 pontos e vê que quando a gente atualiza ele mantém aquela pasta. Então mantém muitas outras coisinhas. Fica alguns resquícios na primeira, né? Mas nessa segunda, que é a formatação mais limpa, ela acaba sendo de fato mais eficiente. Eu falo isso de experiência própria, porque eu formato muita máquina, já formatei muita máquina e sei realmente a diferença que a formatação limpa, aquela que é feita pelo pendrive bootável,
ela acaba assim entregando mais desempenho. Mas precisa ser feito por uma pessoa que entenda, para que ela não coloque também um sistema que não é compatível com a sua máquina, um sistema mais pesado. Então também tem que ser feito com cuidado, porque vai ser o técnico, né, a pessoa que faz isso, vai escolher o sistema. É diferente da primeira formatação, você só reinstala o próprio sistema que está lá na máquina. Beleza? Então, esses dois tipos de formatação mais comuns. Tem outros tipos de formatação, tá? Tem a formatação pela rede, tem a formatação também criando partições, que talvez até faça um vídeo falando sobre isso. Tem outras formas de formatar o computador, mas as principais são a que o usuário faz, a formatação no próprio Windows, a chamada formatação por cima e a formatação limpa, que geralmente se faz em assistência ou com um profissional que trabalha com isso, né? Porque ele sabe que essa é a maneira mais correta, mais eficiente, aquela que ele tem realmente todo o controle ali do processo, beleza? Eu gostaria de saber de você qual é a formatação que você faz, qual é a formatação que você conhece, é aquela que você faz no próprio Windows ou aquela que você cria um pendrive bootável? Deixa aqui nos comentários, a gente vai bater um papo e é isso aí. Se inscreva no canal, deixe o seu like, um forte abraço, falou!